eu te vejo, te reconheço, reconheço as suas dores e a sua história. Uma saudação Zulu, que quer dizer exatamente isso. E o Abrir o Jogo de hoje é especial, muito especial. Especial porque reúne no mesmo ambiente 4 pessoas pretas que se reconhecem como tal, que se orgulham da sua história e que principalmente se orgulham dos seus ancestrais. Estou recebendo hoje aqui a jornalista do Diário, a Noemi Peixoto, a quem eu tenho prazer de dizer que conheço a família há algum tempo e da competência dela todo mundo já sabe, né, no dia a dia aqui no Diário, na imprensa regional. Clausiane Peixoto, meu amigo de algum tempo também, advogado, renomado em Caratinga e toda a nossa região. E, orgulhosamente, a minha filha, a designer Ana Rita Soares Silva, ativista, tem um letramento racial que me ensinou muita coisa. E a gente reuniu essas pessoas aqui hoje para a gente poder falar de um tema que a muita gente pode incomodar, que é falar sobre racismo. E não é vitimismo, não é mimimi, é uma história que precisa ser contada todos os dias. Mas novembro, o mês da consciência negra, é o mês escolhido para se aprofundar ainda mais nessa reflexão. E a gente fica muito feliz de poder reunir aqui, numa empresa do tamanho do Diário de Caratinga, uma mesa só com pretos. Eu quero começar aqui agradecendo ao Noemi pela presença. Quando eu te convidei, você disse na hora, sim, vamos lá. Bem-vindo, Noemi, muito obrigado. Muito obrigada, que agradeço a oportunidade de trazer um tema tão importante e também trazer a perspectiva da mídia durante todo esse processo aí da nossa luta, né, com relação a Doutor Clausiano Peixoto, meu amigo Terrinha, eu agradeço também que assim que eu fiz o convite, imediatamente você falou assim, estamos juntos. Rogério, eu que tenho que agradecer, porque é um tema que já te expliquei, é um tema que eu vivi, o racismo. Então, a gente que milita na área do direito, a gente vê que o racismo precisa, nós pretos, precisamos lutar para as leis melhorar. Hoje tem a lei do racismo, mas tem que melhorar. Então, para mim é um prazer estar aqui. E a minha filha, né, deixa eu ver já, a quem me dá muito orgulho de ter esse letramento, e muita gente pode pensar assim, você ensinou muito a sua filha sobre racismo. Eu digo que na minha casa foi o inverso. Ela que me ensinou muito sobre racismo. Não é isso, Ana? É isso mesmo, é muito prazer estar aqui no seu programa também. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre letramento racial, sobre os atravessamentos que a gente passa na sociedade todos os dias. É isso. Bacana. Vamos começar então. Eu vou deixar a minha por último, mas antes mesmo de perguntar a experiência que cada um teve na infância com racismo, quando se descobriu como preto, então, quando se descobriu que era um pouco diferente ali dos coleguinhas, é, uma breve, uma rápida historinha aqui, de história. Quando a gente fala de racismo, quando a gente abre o debate de racismo, inevitavelmente a gente precisa colocar no contexto histórico. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. O último país das Américas. A Argentina foi antes, Uruguai foi antes, Peru foi antes, México foi antes. O Brasil foi o último. Então a gente precisa entender que no contexto histórico, isso foi ontem. O meu bisavô, seu Bertolino Silva, ele foi escravizado na região de Vassouras, lá no Rio de Janeiro. O meu avô, por uma questão aí de 10, 12 anos, não foi, mas o meu bisavô foi escravizado e sofreu na pele esse racismo, a discriminação, o sofrimento e tudo mais. A gente precisa colocar no contexto histórico. Portanto, não dá para falar de racismo de maneira séria, de maneira consciente, sem ter o um mínimo de conhecimento histórico. E o que a gente percebe hoje em dia é que muitas pessoas querem falar de racismo, ou por modismo, ou por alguma coisa, sem um mínimo de conhecimento histórico.
E daqui a pouco a gente vai falar de personagens aqui, não só Zumbi, que é talvez o que simboliza essa luta contra a escravidão e tudo mais, embora exista muita polêmica sobre a figura dele, mas que a gente está tratando também na coluna Coisa de Preto. São 4 artigos do jornal na quinta-feira, tá? E essa semana tem mais um artigo, eu falo exatamente sobre isso. Mas a gente precisa do contexto histórico. Não tem como não colocar isso no contexto histórico. Quem não conhece o mínimo de história dificilmente vai falar de racismo de uma maneira mais eficiente. Quero saber de cada um de vocês quando foi que vocês se reconheceram como preto e uma experiência que vocês tiveram na infância, ali, ou de racismo, ou ser xingado, Noemi. Então, na infância, não que eu identificasse pelo menos, né, mas não tive nenhuma questão de racismo diretamente. Na minha sala de aula, deveriam ter além de mim mais uns 2 pretos, talvez, mas nessa época eu não tinha nenhuma situação direta. Quando fui para a faculdade, eu era a única mulher e preta dentro da sala de aula. Então, aí é dobrado, né, a questão aí dos desafios. Uhum. Mas ali, eu senti às vezes também preconceito pelo lado também de ser mulher. Então, os rapazes eu tinha dificuldade, inclusive, de fazer trabalhos, porque quase ninguém praticamente queria fazer trabalho comigo, porque falava, minha esposa, tá? Então, assim, tinha essa questão também, em relação a ser mulher. Já ouvi, claro, com certeza, né? Piadinhas, sim. Piadinhas disfarçadas. É racismo, as pessoas tratam como piadas, né? Já ouvi, sim. Fora de ambiente escolar, já ouvi muito. Também a questão de sexualização mesmo da figura da mulher preta. Você sempre escuta, né? Aquelas coisas que os homens falam, tratando a gente como objeto. Já Uhum. ouvi muito essa questão. Eu falei, mas a minha experiência foi muito relacionada a esse tipo de coisas, né? Que as pessoas tratam como se fosse uma piadinha, mas sempre passa alguém ali, fala alguma coisa. A minha percepção de ser preta já foi desde a infância, então eu já sabia ali que eu tinha que, a gente tem que dar os passos a mais ali, né? A gente que é uma pessoa preta, a gente sabe. E a gente tem que sempre estar provando, infelizmente, para as pessoas a nossa capacidade. Eu já me percebi os desafios que eu teria pela frente. Quando entrei na faculdade, ainda sendo a única mulher, que é preta também, me desafiei, mas assim, as minhas experiências foram mais relacionadas mesmo ao escutar as coisas, principalmente de homens, e às vezes também não te valorizar. Você não é uma mulher para ter um relacionamento, por exemplo, né? Que é aquela cultura de pensar que a mulher negra é sempre uma figura hipersexualizada, né? Eu já ouvi isso, infelizmente, também, mesmo sendo homem, eu já ouvi de outros homens dizerem sobre isso, né? A branquinha é para casar, a pretinha não. A pretinha é para outra Exatamente. coisa. Eu já ouvi isso É também. exatamente De nesse. A pessoas que eu gente não vou no, citar o nome aqui gente, para não expor a pessoa, mas eu a já gente no ouvi isso meio do também. futebol ouvia muito isso, né? Quem Lamentável. joga com o Rogério mais coisas, a gente ouve muito isso. Ouvia, né? E ainda tem os que brincam ainda. A branquinha lá é tem que casar, né? A A pretinha pretinha nós não, a pretinha. podemos pegar para sair no final de É, semana, isso é bem. Exatamente. Já vivenciei isso, já escutei isso também, né? Ela mulher, ela sabe também, né? Durante o mercado escravocrata e tal, as mulheres pretas, elas eram de fato mercadorias e mercadorias valiosas, porque elas eram geradoras de outros bebês que seriam escravizados, né? Então, essa questão do corpo, da opulência do corpo da mulher preta, era muito visado. E é por isso que até hoje a gente carrega um pouquinho desse fardo da mulher que é só feita para trazer o prazer ou para trazer alguma coisa, enfim, para ser sugada de alguma forma, né? E não da constituição familiar, porque a constituição familiar ela é aquela coisa tradicional, branca, Da sociedade. então, assim, nunca está inclusa. As mulheres pretas sempre estão da porta para fora, cuidando dos filhos, fazendo o almoço, limpando a casa, servindo aquela família, né? Ela nunca é colocada na posição familiar. É por isso que a grande maioria das mulheres solo, das mães solos do Brasil são pretas, são periféricas, por conta desse processo, né? Doutor, já passou por algo parecido na infância, ali nas escolas na Santa Cruz, né? Rogério, assim, eu só fui entender o racismo, como a gente estava conversando, quando eu fui durante o meu tempo de NIEC, Juarez Canuto, não. Até porque também a gente foi criado na época do Mussum, o Tchalma Calé, que era aquele negócio de chamar o preto, uma piadinha ali, é o preto, é o Mussum, aquele trem. Então a gente foi criado aceitando aquilo. Eu só descobri depois, mais um tempo, quando
Gente, vou citar que não existe mais a escola, no Portinari. Quando eu fui chamado para fazer um teste, eles davam bolsa de esporte para estudar, era uma escola de ricos, davam bolsa, fui chamado para jogar handebol, passei, mas não ganhei a bolsa. Os que ganharam a bolsa, amigos meus, todos brancos, e eu, o único preto, não ganhei a bolsa. Falei, não, não, tá, você pode jogar com a gente, nós vamos disputar o campeonato. Mas na hora do bom que eu queria, eu fui para coisa. Não, eu peguei minha mochila. Educação de qualidade. Isso, na hora da educação, o preto poderia estar misturado. Eu poderia estar ali servindo para ajudar eles a ganhar um campeonato, mas não para poder estudar junto com eles. Aí eu voltei para o meu NIEC, subi lá para cima, fui estudar lá, não joguei com eles. E aí que eu fui sentir, espera aí, por que eu fui? Aí eu não tinha aquela. Eu sirvo para jogar Isso. lá, mas não sirvo para estudar. Eu tinha aquele conceito do racismo, eu achava que aquilo era só assim, eu não tenho condição de comprar um livro, eu joguei a culpa. Na época, até na minha família, que meu pai era negro, minha mãe é negra, eu joguei a culpa. Seguinte, meu pai trabalhava na Petisco, era salário mínimo, porque lá a gente sabe que a escola, além de ser cara, tem os livros caros. Eu pensei ainda, eu joguei a culpa na família, pensei assim, no meu pensamento, assim, não fui chamado porque eu não tenho condição de comprar os livros. Eu vou ganhar a bolsa, vou manter o estudo como? Porque eles não vão me dar os livros. Então, julguei essa culpa mentalmente na família. Depois, com o tempo, que eu já mais um pouco amadurecido, eu falei assim, espera, eu sou racismo. Eu não entrei na escola, eu podia servir. Como, antigamente, como era com eu podia ser o brinquedinho deles ali, o macaquinho deles. Os brancos rirem, mas eu não poderia estudar junto deles. Então é que eu fui ver que tinha sofrido aquele racismo. E depois, já de adulto, assim, é igual eu contei aqui, Vitória, estava lá, fui no restaurante, fui para ser atendido, demorei 30 minutos, para a moça depois trazer o cardápio, mais uns 15. Quando eu não chamei, ela foi falar que, desculpa, eu esqueci. Não, ela não esqueceu, ela não queria me atender. E quando eu pedi a alimentação, para justificar qual empresa que não aceita dinheiro. A justificativa dela é o seguinte: só só aceitamos cartão ou Pix. Espera aí, eu não posso pagar com dinheiro porque o que acontece? Normalmente o preto não tem dinheiro na conta. Normalmente ele roubou aquilo ali, o dinheiro está ali, ele veio alimentar e tchau. Então eu senti aquilo, só não fiz o escândalo, que eu me arrependo amargamente. Hoje Eu eu tinha podia ter feito. mas porque aquele negócio, fez o escândalo porque Quer lacrar. quer lacrar, quer ser a vítima. E eu tenho certeza, se eu faço como estava lá, eu seria preso. Ah, não, veio aqui, criou confusão, vai preso. Isso, infelizmente, me remete a uma frase que acho que todos nós já ouvimos, ou direcionada a gente, ou a outro preto que estava com a gente, que é: o preto, quando não caga na entrada, caga na saída. O preto correndo é suspeito, o preto parado. A gente ouvia isso, o preto parado é suspeito, e correndo é ladrão, gente. Não adianta. Então, se eu chamo, se eu faço escândalo, exige meu direito, Rogério, eu saía preso. Então, assim, e aí que a gente estava falando, muito também vai do status da gente. A gente tenta não entrar nessas polêmicas, porque é a visibilidade. Então, você vai ser tratado como lacrador. Eu acredito que aqui no Caratinga pessoas podem tentar fazer as piadinhas nas minhas costas, eu ouvi, porque aqui no Caratinga me conhece como um cara polêmico, o cara que vai brigar mesmo. Então, acho que assim, aqui eu não sinto essa diferença. Mas será que se a gente, tanto você na sua profissão, a Ana Rita na profissão dela, eu na minha, a Noemi também, somos colegas de profissão, será que se a gente não brigar, se a gente não tivesse brigado, nós estaríamos na posição que a gente está hoje, ocupando o espaço que a gente ocupa hoje, se a gente tivesse simplesmente baixado a cabeça e aceitado tudo que foi falado para a gente teria simplesmente ficado de boa, aceitado tudo, porque a gente precisa entender o seguinte: a estrutura racista no Brasil, ela não foi por acaso. O Brasil foi construído para ser um país racista. Então, as pessoas, mas é por acaso. Não, a estrutura do Brasil foi feita, a construção do Brasil foi exatamente para que fosse assim. E as próprias leis, que é a sua área, antes da abolição, 1888, antes disso, nós já tivemos algumas leis, que depois eu vou até pedir aqui para a Nayara botar na tela para a gente. A gente já teve algumas leis que já estavam visando que lá na frente seria impossível manter os negros cativos e, tipo assim, a gente vai ser obrigado a libertar essa criolada aí, mas nós vamos fazer o seguinte: eles vão ser libertos, mas
Não vamos dar para eles terra, não vamos dar para eles educação, não vamos dar para eles direito nenhum. Submisso, não. Entendeu? Vamos ser livres, mas Então, submisso. então para você que está em casa, que talvez, né, tenha passado por acaso por esse podcast aqui, sei lá, os 4 pretinhos querem lacrar, né? A gente está contando uma história real, história com H, não história com E, história real. Um dos fatos, quando se aboliu em 1888, o que aconteceu foi simplesmente abriu-se as portas da senzala e está todo mundo livre e vão embora. E aí vão embora para onde? Para onde vocês quiserem, não é problema meu. A gente pode trazer para dentro da cidade. A gente sabe que antigamente as terras eram doadas. Olha, você está ali, dentro do Caratinga, qual a cidade, qual a família preta que tem grandes terras aqui? Nós viemos falando isso no carro, né, minha filha? Sim. E aí eu perguntei para a Ana Rita, né? Na minha geração, eu não conheço nenhum preto que herdou terra. Eu também não. Você conhece algum? Mas era uma geração. Ela tem 25 anos e na geração dela também não tem. Mas aquilo que você acabou de falar, o preto foi, ó, nós temos que libertar ele, mas não vamos dar qualidade. Porque se fosse para dar qualidade, para assim, olha, estou te libertando, Rogério. Toma aqui esse pedaço de terra para você. Exatamente. Porque ele tinha o poder. Você fala, rapaz. Toma aqui para você esse pedaço de terra. Mas isso foi feito na política de branqueamento, que Sim. foi aquela história seguinte, olha, os pretos estão soltos agora, nós não temos mais a nossa mão de obra, mas a gente tem café para poder colher, cana para poder colher, gado para cuidar. O que a gente vai fazer? Não, vamos buscar uns branquinhos na Itália ali, né? Vamos dar para eles terra, incentivo e tudo para que eles venham com as famílias para trabalhar para a gente e vamos ser parceiro deles. Isso. Então, quando você vê a família do fulano de tal herdou lá não sei quantos hectares de terra, isso foi dado pelo governo, além do incentivo financeiro. Enquanto os negros foram colocados às margens da sociedade, e é daí que vem a palavra marginal, se você não sabe, colocou esses negros lá nas favelas. E os brancos que vieram da Itália, nos navios não negreiros, mas nos navios, né, com um pouco mais de conforto e tudo mais, onde não morria ninguém de doença, não era jogado no mar. Essas pessoas vieram e ganharam um pedaço de terra e trabalharam, é verdade, ninguém, né? Tira o mérito que trabalharam. Exatamente. Para construir. Só que quem ficou escravizado séculos foram os pretos. Não ganharam um palmo de terra. E quando foi na hora de dividir, veio os europeus, né? Então, quando a gente fala assim, o sul do país é muito racista, não precisa ir no sul do país. Se você for aqui no Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante, tem esse nome por acaso. Lá, nós já tivemos lá várias vezes, todo lugar que você anda tem uma propriedade onde a família, né, herdou do pai, do avô, do bisavô. Ninguém está falando que roubou, não, está falando que herdou. Né? Herdou do pai, do bisavô, porque os antepassados vieram da Itália e ocuparam aquilo ali. Então, assim, aí foi uma política de branqueamento. Inclusive, o Roquete Pinto, que é um dos pais do rádio, ele tinha uma tese que era a seguinte: a partir do momento que começaram a chegar no Brasil os navios de brancos para trabalhar nos serviços que era até então dos escravizados, ele tinha a certeza que daqui a alguns anos, a algumas décadas, o Brasil seria um país branco. Exatamente porque ia começar a miscigenação, viriam os brancos, ia se clareando a população. Né? Era a ideia do Roquete Pinto. Então, nada é por acaso. A gente precisa entender que nada é por acaso. Então, um exemplo desse branqueamento que você fala, o Machado de Assis. Para mim, é o maior escritor da literatura brasileira. Para mim também. Foi trabalhado aí para se passar por branco. Como você observa aí, hoje muitos historiadores, pesquisadores já provaram que ele tinha afrodescendência, mas na época era tratado como branco, até a foto. Ele foi branqueado. Dele, Foi branqueado. ali com paletó, com aquele terno pequenininho. Aquela foto ali, você já observa que ele foi tratado ali para parecer branco, o obituário dele, parece como branco, o obituário dele parece como branco. Então, assim, já é um exemplo de que não podia ser intelectual ser preto, não combinava com intelectual preto, tinha que ser branco. Podia nem estudar. Nem estudar. Agora sim, quem de vocês... Eu tenho outro exemplo também em relação a isso, que é o Egito. Eu nunca escutei na escola, e assim, eu estudei praticamente todas as escolas particulares que tem em Caratinga, eu acho. Eu não escutei que o Egito era na África. Eu não escutei isso.
Eu nunca escutei que os povos que aperfeiçoaram a matemática, a ciência, a arquitetura, a arte, eram povos pretos, eram povos africanos. Porque não faz sentido. Eu sempre escutei que a Grécia, em que esses outros lugares, Deus do Olimpo, né? que eles haviam feito a matemática, aperfeiçoado, mas na verdade eles tiraram isso de outro lugar, né? Não foi o ET. É sempre, o branco ele sempre tenta colocar na conta do ET. Ah, é a pirâmide, foi o ET que fez. Não sei o que, não, gente. Tem povo, tem estudo por trás daquilo ali, e estudo preto, né? Então, assim, isso foi pra mim totalmente silenciado. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Na Tive que escola pesquisar por muito fora. sobre preto, né? Não. Pra dar uma pincelada da escravidão. Pincelada. E quando ficou obrigatório, eu já escutei de um professor de história falando, gente, eu vou dar esse capítulo aqui em uma aula, mas assim, é porque é obrigatório, tem que falar. Porque é obrigatório, é lei hoje no Brasil, que tem que ter um capítulo da escola, na apostila, falando sobre a África e tudo mais. E eu escutei isso dele, eu adorava, eu tava louca pra essa aula, e ele falou, eu vou dar aula nenhuma aula, porque tem que dar, porque é obrigatório. Infelizmente, a gente vive uma situação no Brasil onde a pessoa que briga pelos seus direitos, ele é tratado como lacrador, como mimizento, uma série de coisas. Hoje, nós estamos numa situação, numa posição, estou falando de nós quatro aqui, que a minha filha acabou de falar agora, ela estudou em todas as escolas de Caratinga, nas melhores escolas de Caratinga. Você, por mérito próprio, saiu da escola pública e chegou onde você chegou. A Noemi, idem, né? Eu, por tudo que passei na vida, depois de 50 anos de idade, resolvi que estou fazendo história, me graduando, inclusive na UNEC, em história, porque é um assunto que eu adoro, né? Meu grande sonho era ser jogador de futebol ou professor de história. Não consegui ser jogador de futebol, mas professor de história acho que eu vou conseguir. Então, assim, eu acho que a gente precisa, quando a Ana Rita traz essa questão da escola em si, que não trata a história do negro como deveria ser tratada no Brasil, em casa. A Noemi não tem filho ainda, né, Noemi? O doutor já tem, inclusive é doutora também, né? Tá. Se graduando. Deu uma parada agora por causa do filho, mas vai voltar. Mas tá. Pois é, a minha filha já faz isso com a minha neta em casa, que é. Vocês acham que a gente, como pais e mães pretos, nós temos uma obrigação, uma responsabilidade maior de fazer o papel que a escola talvez não faça nos livros didáticos oficiais? Com certeza. Porque é ali que está a base da criança, né? Acho que a gente vai ter aquela proximidade para passar essas informações, porque chegar na escola já vai pelo menos mais preparado. Porque na escola, infelizmente, como foi o exemplo dela, a gente vai dar uma pincelada ali, fala o básico do básico do básico e, infelizmente, não aprofunda o que precisa ser aprofundado. Então, acho que o diálogo dos pais, dos familiares, a gente que tem a vivência também, né? Tem a questão da vivência, as dores, que a gente tem essa vivência para passar, né? Então, acho que dentro de casa tem com certeza que começar esse diálogo. É o letramento, Ana? Fundamental. O letramento. Assim, eu acredito que o letramento ele passa por fases, né? Eu fui uma adolescente muito revoltada com isso. Quando eu entendi, quando eu vi, por exemplo, que na minha sala só tinha eu e mais um colega, ou só tinha eu, e a gente era excluído, a gente era tratado diferente, eu me revoltei demais. Aí eu fui entendendo, fui estudando história e tal. Então, assim, eu acho que o letramento passa por algumas fases. Primeiro de revolta, depois você estuda, você fica com ódio do sistema, e depois você percebe que, infelizmente, se você está dentro do sistema, você tem que trabalhar as melhores alternativas para você sobreviver dentro daquilo ali. Então, eu acho que desde criancinha, você mostrar que o seu filho é bonito, incentivar desenhos, incentivar figuras, livros, autores pretos, mostrar atrizes pretas, porque isso é uma coisa. Porque é uma coisa que falta muito, principalmente em espaços que tem poucos pretos, que tem poucos coleguinhas pretos, que tem pouca representatividade mesmo nesse sentido. Então, assim, eu acho muito importante esse tipo de debate. E o preto, normalmente, ele era retratado. A gente não via preto de sucesso, né? Não. Normalmente o preto era retratado. Vamos pegar as novelas antigas aí, né? A preta era sempre a cozinheira, a babá, o motorista. Nem o mordomo, né? Com o mordomo, a maioria era branco. O branco que ficava ali. O copeiro, o jardineiro. Nunca, dificilmente você via
uma família preta na Protagonista, novela, é isso. protagonista na novela. Quando isso passou a acontecer, eu me lembro muito bem que de vários amigos diziam o seguinte: a Rede Globo agora tudo tem que ser preto. Tudo tem que ser Você liga no Jornal Nacional, o apresentador é preto, liga no outro é preto, aí no futebol é preto, agora na novela é preto. Aí eles começaram a se sentir incomodados. a O gente curioso incomoda. é que quando era só branco, ninguém se incomodava, não. Não, Aí passou-se a ser incômodo a partir do momento que você passou a ver o preto como não o motorista na novela, mas como o chefe do motorista, que é branco, aí já começou a incomodar o povo. Isso. Como é que pode isso? isso. Só complementando a respeito da educação dos filhos, a gente também, além de mostrar livros, essas coisas, nós temos que ensinar o diferente que eu e você, que são mais, acho que mais velhos aqui, que vivemos a questão do Mussum, ensinar os nossos filhos a lutar. Porque eu não fui ensinado a lutar. Eu fui ensinado ao quê? Não, ser preto mesmo, você vai aguentar, ué. Meu pai foi assim. Então, porque a gente vê naquele negócio, o humor negro dava o Ibope. Uhum. Vai, vem o negão lá. Então, você vê, então, nós temos que ensinar nossos filhos, além de mostrar o que a escola não vai mostrar, que sabe que é só ali pincelado, mas nós temos que falar assim, olha, lute pelo seu direito. Se alguém te chamar de preto, denuncie. Se for muito agressivo, dá a primeira porrada, depois você chama o advogado. Não leva para casa que é desaforo. É isso que a gente tem que ensinar, a lutar, Em escala. não se curvar, não ser o preto que vai ficar ali abaixado, não ouvir aquilo, vai para dentro do quarto, chora. Você chorou dentro do quarto, não adiantou nada, mas se você mostrou, ninguém mais vai falar assim, nossa, Rogério deu um escândalo com o Calais e brigou, chamou a polícia. Ninguém te chama de preto mais. O curioso a gente precisa, e eu concordo plenamente com o que você falou, assino embaixo e acrescento. A gente precisa, eu já ouvi de alguns amigos também, né? Que é o seguinte: mas então quer dizer que eu não posso chamar o preto de preto? Não, você pode chamar o preto de preto. Até porque eu realmente sou preto. O que você não pode é usar a cor da minha pele para me diminuir como pessoa. Isso é diferente. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa se refere ao outro dessa forma, ele está querendo dizer que ele é um cidadão de segunda classe. Né? Só podia ser preto. Isso, é esse que não É o pode. serviço de preto. Então, é isso que não pode. Né? É óbvio, eu vou te dar um exemplo aqui agora da filha da Ana, da minha netinha Kali, quando ela chegou em casa para poder fazer um trabalho de escola, e era o significado do nome. Né? E o significado do nome dela é negra. A negra ou a preta. Aí, perguntei para ela, Kali, qual que você prefere? Qual o significado? Não, é a negra ou a escura? Ela falou assim, a negra, vovô. Ela tem 5 anos de idade. A negra. Porque Kali significa a negra. A negra, vovô. Então, ela não vai se importar de ser chamada de preta, de negra, desde que não seja de uma maneira pejorativa. Que Você negra só sem fez isso vergonha, porque você é preto. só vive porque você é preto. Então, tem coisas muito diferentes. A gente precisa de deixar isso muito bem claro, porque o mimimi não pode chamar o preto de preto, mas não, claro que O que você me pode. irrita, Rogério, Mas o que me assim, irrita é chamar de afrodescendente. Aí me irrita. Eu não sou preto mesmo, eu não sou afrodescendente, eu sou preto. Preto. Porque para acabar com o negócio, porque é afrodescendente, hoje não pode chamar de preto, tem que chamar de afro. Isso me irrita. Eu sou preto. A minha descendência é africana, mas eu sou preto. Eu sou preto. A minha cor é preta. mas assim, você sendo branco, você vai chamar um preto de preto pra quê? Tipo assim, dúvida por quê? A pessoa não tem nome? Assim, Até porque ninguém aqui vira para alguém, você, não tá aquele cara branco lá. você chama alguém assim, ô branco, a não ser que o cara tenha apelido de branco. Igual eu tenho amigo que tem Então, assim, negão. se recolha, entendeu? Se recolha. Tenha mais consciência quando você for fazer esse tipo de tratamento, porque não tem necessidade. Entendeu? Não tem necessidade. Estão falando assim, tem pessoas que têm até medo de falar, né? Falam assim, viu uma pessoa que quer citar, que viu a pessoa mais fala, escurinho, aquele mais escurinho, escurinho, moreninho. aquele mais moreninho. é moreninho. Ela fala, pode falar que é preto, mas preto não é. Sabe se você fala preto é pejorativo? Não, fica estranho, não. Mas essa assim, questão do pejorativo, a gente só precisa de se fazer a seguinte observação. A partir do momento que o preto começou a tomar consciência e estudar sobre racismo, é uma luta do movimento para que a gente assumiu essa questão de preto para exatamente tirar esse poder de ofensa do branco.
Então, eu não vou me ofender de ninguém me chamar de preto. Eu vou me ofender de alguém me chamar de vagabundo, de preto vagabundo, de preto safado, de preto... Aí eu vou me ofender. Então, assim, a gente precisa tirar esse poder da mão do branco. Exato. E eu preciso entender isso, que se eu chamar a Ana Rita de preta, ela não vai se ofender. Se eu chamar a Ana de preta, ela não vai se ofender. Né? Não é uma ofensa. Né? Agora, a ofensa é preto de merda, preto de... Aí sim é uma ofensa. A pessoa precisa entender exatamente isso, né, doutor? Isso, é isso que o preto, igual eu falo, eu gosto, pode me chamar de preto. Ô, negão, beleza. Tem colega meu que me cumprimenta aí, negão, como é que tá? Sim. Nandinho é um cara que só chama outro negão. Oi, negão, Sim. como é que tá? Então, não tem problema nenhum. Aquilo que você falou, a gente teve que assumir que a gente é preto para tirar a condição de ser humilhado pela cor. Mas o que eu não concordo é, mas você só fez serviço errado porque todo mundo erra. O branco fez o serviço errado, Mas ele vai ninguém falar vai assim, dizer, "Eu vou porque ele é branco." porque ele é branco. Não, não, você errou, não. Não, tá certo. Você só fez isso aí porque é preto. É. Faz serviço de branco. Você já viu isso. Uma das coisas que mais me ofendem, e algumas pessoas não dizem por mal, é quando diz que você é um preto de alma branca. Não, não tem. Na verdade, eu sou um preto de alma preta. Eu não sou um preto de alma branca. Porque quando você diz que alguém é um preto de alma branca, você está querendo dizer que só o branco tem alma boa. Sim. Né? E então isso é extremamente ofensivo. Mas antigamente não tinha nada disso. Gente, nós precisamos entender que o mundo pode parecer que não, mas ele caminha para frente, ele evolui, tudo evolui, né? Então quando alguém fala assim, mas hoje em dia está muito chato, porque tudo que você fala agora é racismo. Não. Nós estamos ressignificando algumas coisas e a partir do momento que é algo que me incomoda, eu tenho o direito de dizer que me incomoda. E a outra pessoa tem a obrigação de respeitar aquilo. Então não é mimimi, pode um monte de coisa, como você acabou de falar agora. Pode um monte de coisa. Agora, o que não pode é ofender. Agora, a gente passando muito mais para a sua área, a gente vê aí, fulano foi denunciado por racismo, ciclano por racismo, a gente viu até um jogador agora, a gente viu um caso agora do jogador do Paraná, João Vitor, Paulo Vitor, não estou me engano, da segunda divisão do Paraná, que o adversário chamou ele de macaco e ele deu um soco no adversário que o chamou de macaco, o adversário saiu de ambulância de campo. No julgamento, no STJD, o Paulo Vitor pegou 10 jogos pelo soco que deu e o Racista pegou 2. E você fala assim, aí fala assim, não, peraí, aí a gente vai entender o seguinte, mas quem eram os jogadores? Todos brancos. Todos brancos. Qual era a chance do Paulo Vitor, então, ter uma pena pelo menos equiparada à do... Porque, na verdade, o agressor, nesse caso, é quem chamou o Paulo Vitor. Ele reagiu. Reagiu, é o que eu falei aqui. Me chamou, dá no cara uma porrada e vai responder depois, porque aí ninguém mais chama. Eu te garanto que ninguém no campo mais vai chamar o Paulo Vitor de racista. De preto, de macaco. O que você está falando, eu ouvi... Vai ser julgado? Beleza. Você está falando, eu ouvia da minha mãe, da dona Rita, da saudosa dona Rita. Ela me dizia o seguinte, você não tem um pai dentro de casa, então não adianta você correr para casa chorando. Primeiro ponto, não chega em casa chorando, não. Resolve lá. Se for do seu tamanho, você encara e briga. Pode chegar em casa rasgado, não. Você briga. Se for maior do que você, tem pedra, tem pau, você resolve também. Então, Rogério, então quer dizer que você... A favor da violência? Então, você nunca foi chamado de macaco quando você era criança? Já. Saí na porrada todas as vezes. Todas as vezes eu saí na porrada. Apanhei, bati, todas as vezes eu saí na porrada. Só não vou dar nomes aqui, mas todas as vezes eu saí na porrada. Então, assim, mas antes podia? Não podia, não. Antes não podia. A questão é que a gente não tinha... Era aquele negócio de abaixar a cabeça. Tal, mas não podia também. Não tinha ninguém por você também. E a gente normalmente não tinha, porque você vai ver a lei do racismo, ela é de 90. Aí agora teve atualização. Teve atualização, igual a gente estava conversando, a 14.532 de 2023, que foi uma ótima, que parou a injúria racial ao crime de racismo. Porque antes o cara chegava lá e cometia um racismo. Mas você chega lá na delegacia, quem está lá? Um branco. O advogado pega e desqualifica. Não é nem um advogado.
Está lá, quem que está sentado lá, o delegado está sentado, o branco. O Gilmar Fubá conta uma piada que assim, foi brigar e tal. O cara chamou ele de macaco, chamou ele de negão. Segundo ele foi na delegacia, na hora que chegou, tinha um delegado lá e falou: "E aí, negão, o que você está precisando?" Ele levantou e foi embora. O próprio delegado. "E aí, negão, o que você está precisando?" Então, assim, eu juro, o cara chegava lá, era racismo, escrito ali. Aí o delegado ia lá, chegava, que normalmente quem pratica o racismo é um cara do poder aquisitivo um pouquinho melhor. Aliás, o racismo, ele pressupõe um poder econômico maior do que o outro. Mas Isso. não é só a cor da pele. Isso, chegava lá, o delegado falou assim: "Não, você quer injúria racial." O cara ia embora, pegava uma pena pequenininha de 2 meses, 3 meses de detenção, que não ficava preso, fazia uma transação penal e ia embora. Hoje não, ela é equiparada a racismo, injúria racial é equiparada a racismo, não tem fiança, a pena é de 2 a 5 anos, melhorou bastante. Foi a melhor coisa, só que eu acho que ainda a pena tinha que ser maior. Porque o cara que ele tem que ficar lá, pelo menos, ele vai ficar lá 2, 3 meses, vai ficar preso, mas tinha que ser maior. Nós precisamos ser reparados de todas as injustiças que tivemos. Então, tem muita coisa a melhorar, igual eu falei com você. Em questões de lei, de proibição, tem muita coisa a melhorar. A lei tem que ser mais rigorosa com quem pratica esse tipo de coisa. Eu acho que não tinha, eu sou daquele. Eu vou falar do coisa da questão. Eu acho que nem a saidinha temporária tinha que ter para o cara que pratica o racismo. Eu sou a favor da saidinha. Porque o cara tem direito a voltar para a sociedade. Mas nesse, eu acho que ele tinha que cumprir a pena lá. E outra coisa, eu sou do estilo o falecido Gilbercino. Coloca ele preso com 4 pretos. Com 4 negão na frente. Ele grita assim: "Ó, não gosta de vocês, não." É assim. Sabe por quê? A gente tem que mostrar que a gente não é o preto que tem que ser humilhado. A gente é o preto que tem que ser respeitado. Eu quero ter respeito por eu ser preto. Eu não quero ter respeito porque eu sou advogado, não. E assim, ainda no campo da lei, aí nós precisamos de dizer o seguinte: vamos falar aqui sobre lei de cotas, né? Eu até escrevi sobre lei de cotas na coluna da semana passada, Coisa de Preto, e coloquei lá que muita gente quer debater racismo. Muita gente fala assim: eu sou contra. Desde quando a pessoa vai entrar na faculdade só porque ele vai ter só porque ele é preto? Não é igual. Deixa eu dizer para você, olhando para você, no seu olho, para você que pensa assim. Você é um imbecil. Sabe por que você é um imbecil? Porque ninguém entra na faculdade só porque ele é preto. A lei de cotas, ela não é para o preto. A lei de cotas, o primeiro critério dela é social. Portanto, se você faz parte do time que diz que se ela fosse social, eu seria a favor, você é um imbecil, um idiota. Eu assino Porque embaixo. você nunca leu aquilo que você diz que é contra. Doutor, lei de cotas. Só que eu falando isso, mas você está falando isso porque ele é preto. Você é preto, mas você também é advogado. Explica pra gente fazendo um favor aí pra essa galera. A lei de cotas, ela, igual você falou, o primeiro critério ela é o social. Você tem que. A primeira coisa que eles olham, estudou aonde? Escola pública. Então é social. Depois, e ela não é só para o negro. Não, é branco também. Branco também. Eu conheço amigos que não se identificam como pretos, que estudam na lei de cotas. Sim. Não, o cara tem que parar também, não sou preto, não sou pardo. Não tem pardo, não, gente, é preto. A gente brincava, passou de 6 horas, já é noite, 6 e 6 e meia. Eu sou preto, eu sou pardo. Pardo que eu conheço é os índios. Que também, você vê que a cor é diferente. Eu conheço Isso aí é pardo. Então, a lei, ela é, primeira coisa, social. Depois ela vai ter aquilo. Rogério se identifica negro? Cota dele. A Noemi, o outro se identifica índio? Cota dele. Eu até dei o exemplo de 100 cotas, por exemplo. Tem 100 vagas. 100 vagas. Aí eu até fiz uma brincadeira no jornal. Quer que eu desenhe? De 100 vagas, 50 vai para o critério de renda. 1,5 salário de renda. Não importa se é branco, se é loiro, de olhos azuis, se é colorido, não importa. 50 cotas vai para esse grupo. Das outras 50,
25 deficientes, que tem deficiência e tudo mais. As outras, aí entra o pardo, né? O cara que se identificou como pardo, o índio e o preto. Então, de 100 cotas, você vai ter aí 10, 11 pessoas Que vão disputar aquela vaga. que vão disputar aquela vaga. Então, como que em 100, 11 entra e a lei é para preto? Rogério, é tão engraçado isso. Os próprios caras que colocam que é o vitimismo, as cotas, é tão engraçado que tem branco que Tem branco, penta. tem. Vários casos tentou passar na cota. Sim. Ele vai lá e faz o que? Bronzeamento, fica Nessa preto. hora que Vai lá e vai porque outra coisa, tem uma comissão, gente. Tem uma comissão, você vai entrar na Universidade Federal, tem uma comissão que vai apurar se você mentiu naquilo ali. Você vai entrar no Não, tem gente que é assim, não. Se eu coloquei lá que eu sou preto, tá Eu vou valendo. passar, não, tem uma comissão, vai sentar as pessoas ali que são pretas e vão falar assim: olha, você não é preto, não, é. E vou dar um exemplo pessoal. A minha filha acabou de falar agora há pouco que ela estudou nas escolas de Caratinga, na SIC, no antigo CNC e na JAI. Ela é preta, ela não tem direito à A cota. cota. E assim, mesmo eu não tendo direito, eu não tendo usado o sistema de cotas, eu tive uma nota muito boa na redação, porque eu fazia redação toda semana. Então, assim, É qualidade do ensino. é a qualidade do ensino. E é uma qualidade que muita gente preta não tem acesso. E é por isso que tem essa reparação, que é justíssimo. E, aliás, precisa de mais. É justo, mas precisa de mais. E é só o início da reparação. Precisava de muito mais. Então, assim, esse sistema de cotas eu não fui enquadrada nele, porque por questão de renda, por questão da escolaridade que não era pública, e eu não precisei realmente dela. Rogério, eu tenho um sonho assim, é um sonho que é uma utopia, que a gente não vai achar quem vai fazer isso. A gente tem no Brasil hoje, falando em reparação, nós temos no Brasil hoje, mas milhares e milhares e milhares de terras chamadas terras devolutas, são terras do governo que estão inutilizadas. Seria a hora de chegar um presidente preto, que a gente preto se identifica e fala assim: olha, Rogério, vou fazer aqui um cadastro, aqueles pretos que têm condição, vou te dar uma terra para reparar o que você não ganhou lá atrás. Porque nós temos muito, você chegar em Caratinga hoje aqui, você vai fazer um mapeamento, deve ter mais ou menos aqui uns 200 pedaços de terra que você vai olhar lá, não está no cartório, terra devoluta. Ela não tem, ela é da União. Da União. Ela é do município. Não seria a hora de ter uma reparação também na questão, porque não adianta só reparar, te dar só o estudo, te dar, mas e o que você precisa produzir? Você não ganhou na época que você poderia falar, não, estou te liberando. Essa é uma conversa, Tenha, que assim. É uma utopia. Não, eu nem chego a dizer que é uma utopia. É uma conversa que, se a gente entender que algumas pessoas estão com dificuldade de entender o porquê ainda no Brasil existe quilombo, os quilombolas, tem gente que acha que deveria tomar a terra dos quilombolas. Sim. Então, você imagina o tamanho do barulho que ia ser se ele tivesse presidente preto. Eu falo assim, peraí, gente, eu acho que tem que tomar que esse preto tá lá indo. Eu vou, que tu quer ter mais? só do presidente ser preto. Já ia ter um problema. E quando a gente fala assim, você falou assim, agora sobre a questão da ancestralidade, vocês três já ouviram alguém dizer o seguinte: eu não devo nada para nenhum preto, não. Eu não escravizei ninguém. Eu já ouvi, mas assim, a gente precisa sempre tirar da ótica pessoal, da sua vida pessoal. Você não escravizou ninguém, mas o seu povo, né, não sei se a gente pode falar assim, sim, escravizou, entendeu? Enriqueceu em cima dessa escravização. Então, é muito estranho quando você fala eu não escravizei ninguém, porque você parte do ponto pessoal e você sai do campo de comunidade. A gente está falando de sociedade, de comunidade. A comunidade preta foi escravizada, foi silenciada. Eu estava pesquisando a respeito de sobrenomes e tal, por que a gente tem os nossos sobrenomes, e até conversando com um amigo que é americano e tal, e ele falando assim, eu tenho um percentual nigeriano, um percentual não sei o quê. E eu falei assim, eu não sei o meu percentual, eu não sei de onde que eu vim, porque foi apagado. Foi apagado. Eu não sei de onde, tipo, eu sei de onde veio minha família até Vassouras, né? Mas antes disso, de que parte da África veio meus parentes, eu não sei, eu não tenho esse dado.
Então, assim, é um silenciamento muito forte que acontece e dessa comunidade, e a gente tem sempre que olhar no campo de comunidade, e não no que você fez As pessoalmente pessoas para têm um preto. mania de falar, eu não sou racista, até tem um amigo dele. Isso Um é o amigo que a gente dele, escuta, né? mas ele não tem mimimi, ele não é Eu não sou racista, porque eu tenho um É por amigo isso que ele tem um preto. Ele amigo não com tem um você. amigo, ele tem um preto. Para Por isso poder que se ele anda esconder ali com atrás. você. Mas como se isso justificasse, O né? racismo. E a gente precisa entender o seguinte: o Barão, quando ele se deitava com a escravizada, aquela que ficava dentro de casa, no cama, que cuidava dos filhos dele, quando ele obrigava ela a ir para a cama com ele, então ele também não tinha racismo, porque ele fez sexo com ela. Não, Ele não tinha racismo? Não, ele tinha. Só que o racismo entra naquilo que a gente acabou de falar aqui agora. Não é só o fato de você ter contato com o preto, com o negro. É o fato de você se sentir superior a ele. aí, Eu tenho amigo preto. Tá, beleza. Tá, às você vezes seu respeita empregado. E outra coisa, além de respeitar esse amigo preto seu, ele serve para ser seu amigo e mais algumas coisas? Ou só serve para ser seu amigo de balada? Pra você mostrar que você Para você mostrar que você tem amigo preto e tudo mais. Agora, a gente falou um negócio aqui da questão do apagamento, né? De algumas figuras terem sido apagadas, e a gente fala sobre. Ela falou assim: eu não. O passado foi apagado. Quando se fala da Lei Áurea em 1888, da Princesa Isabel, e aí a gente aprendeu na escola de uma forma que onde os livros didáticos todos foram escritos por brancos, quando se fala da Princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888, nós precisamos, na escola, nós nunca estudamos sobre Luísa Maim, nós nunca estudamos sobre André Rebouças e José do Patrocínio, nós nunca estudamos sobre Luiz Gama. Essas pessoas vieram todas elas antes da Princesa Isabel. E é bom lembrar que a Princesa Isabel ela foi um instrumento para a monarquia, para o império dizer que, olha, estamos sendo bondosos, estamos libertando vocês. Na verdade, foi toda uma história construída de várias revoltas, a dos malês na Bahia, que a Luísa Maim fez parte de uma forma maravilhosa, Luiz Gama, que nasceu na Bahia, foi vendido com 10 anos pelo próprio pai para ser escravizado, foi para o Rio de Janeiro, no mercado de escravos, de lá foi vendido para uma família em São Paulo, chegando lá, tentaram o escravagista, né? Ele tentou vender ele para várias famílias de São Paulo, só que quando falava assim que ele era da Bahia, ninguém queria comprar porque os negros da Bahia eram vistos como revoltosos. Então ele é muito rebelde, não quero não, nem de graça. E o cara ficou com ele para ser escravo da própria casa dele para brincar com o filho branco dele. Não, já que não consegui vender, você fica brincando com meu filho, com 10 anos de idade. Só que esse rapaz, esse escravagista, ele tinha então ele tinha na casa dele quartos que ele alugava para estudantes que iam para São Paulo para estudar e tal. E um estudante branco de direito chegou lá para estudar e percebeu que, então, com 15 anos, o Luiz Gama não sabia ler, né? E ele começou a emprestar para o Luiz Gama livros para ele poder ler e tudo mais, e ensinou o Luiz Gama a ler. O Luiz Gama virou um devorador de livros, né? E começou aí com esse dono de escravos, esse cara que comprava escravo, falou assim: ó, você vai trabalhar o dia inteiro e à noite você pode pegar um livro lá para poder ler. Ele ficava louco para chegar à noite para ele poder ler. Ele autodidata. Ele se alfabetizou, se tornou o primeiro advogado negro reconhecidamente no Brasil, libertou mais de 500 escravos usando a lei feita por brancos. Então esse cara, para mim, ele é muito maior do que a Princesa Isabel. Muito maior do que a Princesa Isabel. Só que você ouviu falar no Luiz Gama na escola? Você ouviu? Não. Nós não ouvimos. Porque não era interessante para os livros de história contar sobre Luiz Gama. Não era interessante falar sobre Contar que um negro sobressaiu e está ajudando os negros. Exatamente. Então não era interessante. Era interessante mostrar a Princesa Isabel como a redentora, como diz o deputado lá, que eu esqueço o nome, que fica na porta do Bolsonaro lá. O Negão. Edson. Hélio Negão. A redentora. Se você pensa como o Hélio Negão, que a Princesa Isabel é redentora, você também é um imbecil. Vai estudar. Um ignorante. Porque de redentora não tem nada. E aí a gente pega e vai ver que, infelizmente, a gente tem um país ainda muito racista, né? Porque a cultura do Brasil ela foi construída em cima disso. Eu trouxe esse livro aqui,
né? E eu vou estar mentindo se eu falar que eu já li não, no estudo dele, 1000 páginas, li não, mentira. Mas estou lendo, é da Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves é a primeira escritora negra a entrar na Academia Brasileira de Letras. Não a primeira mulher, mas negra a primeira. E ela foi para a Bahia por um acaso. Ela queria viver de livro, de literatura, foi para a Bahia por um acaso, conheceu lá a família do Jorge Amado, aquela coisa toda, e um belo dia ela se deparou com a revolta dos malês, que era a história da revolta dos malês. E ela começou a pesquisar até chegar na Luísa Maim. Eu vou até, depois eu tenho uma foto aqui que eu pedi a Nayara para colocar para a gente na edição do podcast, que era uma negra linda, né? E que e era a mãe do Luiz Gama, e ela foi separada do Luiz Gama. Ela foi presa porque ela ajudou na revolta dos malês e tudo mais, e ela foi separada. O Luiz Gama ficou com o pai que era branco, a Luiz Maim negro, o pai dele era branco. Foi criado pelo pai até os 10 anos. Segundo ele, o Luiz Gama, o pai, era até uma boa pessoa, era um cara que o tratava com carinho, mas tinha um vício do jogo. Ele, muito endividado, o que ele tinha de valor para poder vender? O filho. Vendeu o Luiz Gama para o escravagista. E o Luiz Gama sumiu. A Luísa Maim foi reportada para a África e o Luiz Gama foi para o Rio de Janeiro, de lá para São Paulo, e se tornou quem se tornou. E o mais interessante, perguntada sobre por que um defeito de cor, Ana Maria Gonçalves, ela disse o seguinte, tem até um vídeo dela que eu postei na minha rede social, ela respondendo, por que um defeito de cor? Porque na época do Império, todo negro, para poder atingir uma ascensão social, para ocupar um cargo público, alguma coisa assim, ele tinha que, aquilo que você falou da dificuldade a mais. O branco não precisava não, mas o preto tinha. Mandar uma carta para o imperador, dizendo que, embora fosse preto, todo mundo também, nós já ouvimos isso também, né? Se é preto, a gente voa, né? Embora fosse preto, ele era honesto, trabalhador, não tinha antecedente criminal, e que ele gostaria de ocupar o cargo tal, e por isso ele iria abrir mão do defeito de cor que ele tinha. E o defeito que todos nós aqui temos, Ser preto. o defeito de ser preto, está aqui, um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Alguns de vocês já tiveram dificuldade para acessar algum lugar? Você já até contou lá, por ser preto? Já, minha filha. Papai não sabe, você não contou pro pai? Eu te contaria. Não, eu nunca tive, não. Sempre tem aquela situação, às vezes, quando você tá numa loja, alguma coisa assim, da pessoa te pedir informação, né? Achar que você tá trabalhando ali, mesmo sem você estar uniformizado e tudo mais. Então, eu já passei por algumas situações assim, mas de ser impedido de entrar no lugar, não. Até porque eu sou mulher, então, assim, é diferente, né? Esse trato da sociedade com a mulher preta e com o homem preto é totalmente diferente. O homem preto, ele carrega essa carga da violência, de ser o cara violento, de ser o cara perigoso, de ser aquele ali, o alvo, enfim, das instituições, suspeito padrão. E a mulher, ela já é vista um pouquinho diferente. Eu não sou suspeita, assim, pelas instituições, eu não sou suspeita, mas tem aquela questão do assédio, tem aquela questão Então, assim, eu nunca fui impedida de entrar em nenhum lugar, não. Mas eu já passei por situações assim de, você pode me trazer alguma coisa? Você tá aí, eu tô assim, claramente eu não trabalho no lugar. Então, O meu caso também é somente essas situações também de achar que você trabalha. E que algumas pessoas acham que não tem problema nenhum, né? Algumas pessoas, mas isso não é racismo. Não, não, não é racismo. Isso é algo que você foi ensinado que se tiver 5 brancos numa sala e tiver um preto, o preto tá lá para seguir os brancos. Você foi ensinado assim. Então, não é racismo. Você foi ensinado que era dessa forma. Mas qual o problema disso? O problema disso é que estamos em 2025 e nem todo preto está ali para servir você. Às vezes ele está ali numa posição de ser servido por você. E as pessoas não conseguiram entender isso até agora. E não conseguiram entender e também não se conformam. Eu vi não se conformam. Não se conformam, né? Só entender. Eu vi um podcast da Thais Araújo falando a respeito de um diretor que falou que ela era muito prepotente. E ela falou, será que eu sou prepotente ou você que está sempre acostumada a ver preto em um lugar de como que fala? Subserviência. Subserviência. Então, assim, é diferente.
né? Então, a gente nunca pode ser colocado num lugar de poder, num lugar de status, porque isso incomoda. As pessoas não se conformam com isso. Então, elas sempre vão, mesmo que de forma sutil, tentar fazer você lembrar que você é menor, que você. O doutor deve ter passado por situações assim, principalmente depois quantas pessoas... Eu me lembro de uma vez que você... eu não sei se você estava falando sério ou estava brincando sobre ser candidato a prefeito, né? Aquilo lá. E algumas pessoas levaram a sério Levaram a sério e e falaram você assim, não... você é do Santa Cruz, Você você é de não Santa tem Cruz? dinheiro. Você é de Santa Cruz? Você quer ser... É Não, uma... engraçado, até um dia, ô, Rogério, assim, nunca, o pessoal não acostumaram a ver o preto um pouquinho mais elevado, um grau. Eu um dia saindo do prédio da minha casa lá, eu não sou de vestir terno, todo mundo me conhece. Eu vesti terno aí para audiência Lá e você tava, tem que vestir o e terno. tava com o bode mel, que é um livro grosso, fui levar ele, passou o cara, branco, pai do seu irmão. Eu falei com a minha mulher, falei assim, tá vendo? Eu falei com a minha mulher. Falei com a minha mulher, tá vendo? Tem que ser pastor. Tá vendo? Aí eu falei com ela, tá vendo porque que eu não gosto de vestir o bendito terno? Você, o advogado, ô doutor, como é que tá? Pode ser, ô irmão. Eu falei assim, que é isso, gente? Aí eu falei, tá vendo? Esse é o problema de vestir terno. Eu nunca vou ser o advogado, porque eu sou preto. Mas eu posso ser o irmão. Não, mais Mas outra coisa. Se e não era pastor, e, e, não era só irmão. e outra coisa. E se você tivesse vestido de branco, você era Pai de santo, pai de santo. pai de santo. Não é, né? Você era pai de santo. Qual terreiro você está indo? Você era pai de santo. Rogério, até você não é? falou num trem, eu até brinco com a minha menina, ela participa de ser de macumba, não tem nada contra. Ela vai, eu já estava na rua. Que é outra questão que a gente precisa aprender a respeitar. É isso que ela as vai falar, emoções, vai falar. Hoje, hoje existe, eu até brinquei com ela, ela vinha, estava saindo do Geraldo Teixeira ali, eu parar no mercadinho ali, ela vinha de roupa para ir para o centro espírita dela. Aí ela parou para mim e brinquei assim, vou querer não, hoje eu não vou querer negócio pé de moleque não, pode passar direto, não vou querer não, brincando com ela. Mas eu vi muitos comentários pejorativos, Sim. que dói. Essa menina, caçando macumba, que não é lugar dela não, é lugar dela aí, ela escolheu aquilo. E hoje na lei, coloca lá, o racismo religioso, preconceito e desqualificação de religião afro-brasileira. Ela gosta daquilo ali e vá. E outra coisa, né? Assim, uma das coisas que eu quero fazer aqui no podcast Abrindo o Jogo é colocar nesses lugares aqui onde vocês estão um pastor, um padre e alguém de Umbanda, para a gente poder falar exatamente sobre essa intolerância religiosa que existe hoje e muito fruto da ignorância. A intolerância rima normalmente com a ignorância. E isso também, como eu falei, não dá para poder falar de racismo sem a gente se remeter à história. Quando os negros chegaram no Brasil, nos navios negreiros, nos porões, que muitos morreram pela estrada, pelo meio do mar, no Atlântico, na travessia, uma das estratégias para dificultar a comunicação dos negros no Brasil era pegar aquele cara que veio da Zâmbia com aquele que veio de Gana, com aquele que veio da Argélia, com aquele que veio da África do Sul, de dialetos diferentes e misturá-los, para que eles não pudessem falar a mesma língua e dificultar algum plano de fuga, algum tipo de coisa de rebelião. E também a obrigação, e aí, lamentavelmente, sou católico, apostólico, nasci na religião católica, fui criado, educado na religião católica, batizado, crismado, me casei na religião católica, mas há pouco tempo atrás, o Papa Francisco pediu desculpas em nome da igreja pela atuação de parte da igreja, não era toda, na questão da escravização no Brasil, de como foi tratado isso. Então, os negros eram obrigados a serem batizados, assim que chegavam no Brasil, na religião católica. Muitas das terras que a igreja tem hoje foram doadas por grandes fazendeiros latifundiários, que durante a semana inteira açoitava, batia, estuprava as negras e tudo mais, e no final de semana ele dava um pedaço de terra para se construir uma igreja e obrigava os negros a irem também, ficar do lado de fora. Quem já foi Ouro Preto aqui sabe, lá tem a igreja dos pretos,
a igreja dos brancos. Isso. Então, assim, é muito difícil. Nós não vamos acabar com o racismo no Brasil num podcast, nem em 10, nem em 100, nem em 1000. Nós não vamos mudar a situação do Brasil, o racismo estrutural e velado que existe no Velado. Brasil, da noite para o dia. Mas nós temos a obrigação, como cidadãos pretos, pais, avós, mães, nós temos a obrigação de tentar deixar um país pelo menos um pouquinho melhor para a Kali, para sua netinha, para o seu netinho, para os seus futuros filhos. Nós temos essa obrigação, né? E eu quero ouvir de vocês exatamente o seguinte: nosso tempo já deve estar quase estourando. A Nayara deve estar gostando do podcast, que ela não deu o sinalzinho ali ainda. Eu quero saber de vocês o que a gente, como agentes mesmo na sociedade, pode fazer para melhorar um pouco ou para mitigar que seja a questão racial, no Emílio. Estudar, acho básico, porque as pessoas querem falar sem saber o básico da história, né? A gente tem que estudar, trazendo para a minha área também um pouco, dar racismo com racismo. Foi violência, foi briga, e já muitos desses termos aí em casos conhecidos, teve o caso daquele homem morto, no estacionamento do Carrefour, por exemplo, é tratado ali com violência que aconteceu. Não trata racismo, é racismo, gente. Racismo é racismo, você não precisa, você vai naturalizar aqui, não neutralize o termo. Quanto ao racismo, é racismo. A gente teve um caso também daquele menino Miguel, do Pernambuco, a gente vai falar que aquilo lá foi tratado como acidente no início. Mas a gente tem que falar que a relação empregada doméstica e patrão nos remete à escravidão. É uma escravidão moderna mesmo. Então, assim, isso também é um exemplo de racismo. A própria mãe do menino Miguel, a Mirtz, ela fala que depois que ela entrou para a faculdade de Direito, ela começou a fazer, ela foi estudando, aí ela começou a entender as relações ali, e que ela, de fato, o caso estava ligado também a racismo. Ela começou a perceber, ela e a mãe trabalhavam ali, dinheiro da prefeitura, que pagava ali ela assim. Na pandemia, ela só deixou o filho dela com a patroa, que falou que ia olhar ele, porque ela foi obrigada a trabalhar na pandemia, sendo que não teria que ir, não tinham onde deixar a criança. Então, assim, isso. Mas as pessoas acham que racismo é só chamar o de preto. E está longe de ser só isso, né? Isso é a cereja do bolo, né? Vamos dizer assim. Mas não é só chamar o de preto. Você era olhando ali o filho de 4 anos, se fosse criança branca. Estava preso, não estava, doutor? Estava preso. Estava preso. Ele cuidou do filho, estava preso. É o que eu falei. Se eu chamo a polícia aquele dia, quem estava preso era eu, porque eu fiz uma baderna dentro de um bar. Teoricamente, bar de rico. Ainda ia sair manchete. Ia sair manchete lá. Neguinho salado de Caratinga, eu ia criar. Então, bagunça aqui. Criar bagunça. E ia tomar posada, né? Que lá a polícia é porque não, você não é daqui mesmo. Na hora que fala só de Caratinga, vai tomar ripada, porque você não vê. Hoje, eu vou até mostrar, você não vê. Vamos trazer para o Senado. Teve o caso do Rio. Não estou falando que eu sou contra a atitude de combater, mas você viu, dispararam tiro. Roberto Jefferson, branco, deputado, foi lá, tacou granada, nem de borracha, nem de borracha. Não. Então, gente, é racismo. É um racismo estrutural, é um racismo velado. Não. Mataram, foi lá e mataram. E, obviamente, daqueles 121 corpos na mata, 90, 100... aliás, eu acho que correu para a mata, tinha culpa, né? Tinha culpa. Sim, os 120 bandidos, gente. Matou, não, comprotei, eu acho que eu sou o que, cara, é o seguinte, se eu levantei uma arma para a polícia, eu tenho a obrigação de saber que ele vai me atirar também. Então, eu não estou questionando, eu estou questionando a forma de agir. Não vieram falar assim, aí teve o cara que falou assim, mas lá na Faria Lima, entrar na Faria Lima, ricos, brancos, tocaram o interfone, posso subir? Olha, eu tenho um mandato para o senhor pode... Não, chega e mete, tem aquelas barronas de ferro, a Polícia Federal tem. Não vi quebrar uma porta. Mas o cara se rendeu. Eu também me renderia. Se a polícia chegar na minha porta assim, eu posso entrar, pode. Muitos daqueles 121 que estavam mortos ali, e novamente, ninguém está passando pano para bandido, ninguém está achando que a polícia não tinha que revidar, ninguém está falando nada disso aqui. Tá? É óbvio que a polícia não vai chegar no morro e vai pedir por obséquio, com licença, por favor. Sim. É óbvio que não. O policial tem a família, tem que voltar para casa, ele tem filho. Ninguém está achando. Está na disputa de espaço. Ninguém está dizendo, ninguém está questionando isso aqui. Estamos só falando a forma de agir. O que a gente está dizendo é que o tratamento ele é diferente da Faria Lima
onde a polícia chegou, tocou o interfone, posso subir, doutor? Tem um mandado de prisão. Doutor, caramba, o cara é Bandido, do PCC. bandido. Do PCC, né? E lá na favela já foi diferente. Só que quando acontece na favela, gente, se morrer 121 na favela, um monte de gente bate palma. Se morrer um na Faria Lima, Nossa, pai. acabou o Brasil, é um absurdo e tal. Então, o que a gente está mais uma vez falando aqui é da forma de tratamento. Porque hoje tem muito negócio de corte, né, minha filha? Na rede social, as pessoas fazem os cortes e daqui a pouquinho, doutor, alguém vai fazer o corte e fala assim, ó, o doutor Tainha defendeu o bandido. Defendeu o bandido. Então, mas Então, assim, trazendo alguns dados a respeito do sistema carcerário, eu vi também que tem quase 300 mil ou 200 e poucos mil pessoas sem julgamento presas hoje. A maioria das pessoas que são presas são pretas, de escolaridade baixa. Então, assim, a gente tem que partir da base. Não só do produto que já foi feito, dos bandidos que já estão lá, mas quem são as famílias desses bandidos, como que as famílias desses bandidos foram para a periferia, o que eles tiveram acesso. É claro que a gente está defendendo, as pessoas fazem escolhas, mas existe todo um contexto e um recorte que é que a gente sai do pessoal, eu, você, o bandido, o policial, e parte da a comunidade. gente vê isso, eu vejo isso, já vi isso, a questão de delegacias. Eu acompanhar clientes brancos na delegacia e acompanhar o cliente preto. Não é mesmo? Já teve lá, que é da imprensa, você não acompanha, mas é meu. A gente vê a forma de tratamento, é diferente. Ali tem a salinha que a gente brinca, que tem a sala de entrada, né? E depois tem o quarto do fundo. Chega um branco lá, o primeiro lugar que vem é na porta de entrada, ele vai ficar na. Quando já chega um pretão, Já bota fica lá no fundo. Prenda pelos fundos, por favor. É ou não é? Sim. Então é a forma. Então, Você já chega meio condenado ali, né? chega meio condenado. O cara, talvez o cara foi lá no pressão. Mas na verdade a gente já chega condenado. Já chega condenado. Todo defeito de cor que nós temos, né? Então, Nós já assim, chegamos condenados. igual você estava falando, a questão, o que a gente precisa fazer para mudar? Primeira coisa, ela falou, estudar. Segundo, é ensinar os nossos descendentes o quê? A lutar. Igual hoje eu sinto um cara que. Vamos falar de um cara aqui, o Gipão, preto. O Gipão está com um projeto lindo, que é Educação na Praça, o livro. Você já viu alguém incentivar o Gipão, algum empresário, a dar um livro? Não, mas se fosse um branco. Eu te pergunto, se fosse um branco, quantos patrocínios o Gipão já tinha? E além disso, a gente vive um momento onde as pessoas elas misturam muito ideologia com vida. Isso, porque o Gipão, isso que eu ia falar, o Gipão é preto, o Gipão é esquerda, o Gipão é taxado como comunista, ninguém ajuda. E outra coisa, o Gipão, muitas vezes, e eu até quero antecipar para fazer um convite ao Gipão aqui, depois eu vou mandar o link para eles. Extremamente culto. O Gipão ainda tem uma outra questão. Como todo preto que não é subserviente, ele é chamado de metido. Metido. Antipático. Sim. E o negão aqui, Esse é metido. aqui. Tira, né? Se você conversar com ele, você vai ver o negão é culto. Ele é culto, o Gipão é um cara culto. Mas aí um dia eu estava vendo o projeto dele, e ele falou, gente, era uma coisa que podia ter. Os empresários, não vou citar nomes de empresário, porque a gente é chato. Os empresários podiam falar, pô, espera aí. Muito bonito. Ô, Gipão, vou te dar você 1000 livros. Porque o negócio dele não é vender o livro, não. É entregar o livro pro cara, o cara vai ler o livro. Ele me contou na redação do Diário aqui outro dia, acho que você estava também presente, ele falou da filha dele que passou na faculdade. Hoje está em Curitiba. Ele obrigava a filha dele a cada 6 meses ler um livro. Sim. Eu falei, não, a minha filha é obrigada, ela não tem querer, ela é obrigada a cada 6 meses me entregar um livro. Ela é obrigada. Então, assim, e hoje, na formatura, ela agradeceu ao pai pelo que ele fez. Então, a gente citou o Gipão aqui, quero deixar um convite aberto para que ele esteja aqui com a gente em alguma oportunidade. E nosso tempo está realmente estourado, né, Nayara? Mas o podcast, na verdade, o que vocês estão vendo em casa, já tinha começado meia hora antes, né? E se for deixar, tem conversa para um ano, que você falar de racismo. Mas a gente, como a reflexão sobre racismo ela precisa ser feita ao longo do ano, nós não precisamos falar só na Semana da Consciência Negra ou só no mês de novembro, né? Eu quero deixar em aberto. E faltou você responder, minha filha, o que a gente precisa de fazer para que a gente deixe um mundo melhor para cá, né? Parte na mesma linha, estudo, se revoltar pela sua posição hoje, não se conformar com
com xingamentos, com falta de espaço, com silenciamento. Então, é realmente estudar assim, infelizmente, a gente passa por todo esse processo todos os dias. Todos os dias a gente enfrenta isso. Não tem um sábado, um domingo, um feriado. Tipo, o racismo, ele não te dá folga. Ele sempre tá ali te Tem lembrando. feriado no racismo. Não tem. Então, assim, todos os dias é uma luta realmente diária para a gente poder se letrar realmente, para ter gordura para debater, para discutir. E para bater de frente com isso. Porque realmente é isso, não tem o que fazer. E o que você falou é muito bacana, porque é o seguinte, eu tenho percebido que muitas pessoas, elas evitam debater sobre racismo comigo. Por que será? Porque eu sei, Comigo mas- também. Com Ninguém você fala. também, ninguém É, nem debate sobre dá racismo. nada. Eles preferem, com o Rogério, eu não vou falar sobre racismo, não, porque então é melhor eu falar com... entra aí a minha participação agora, para a gente poder encerrar sobre esse tema que eu coloquei aqui na mesa. A gente tem visto aí uma campanha sistemática para desvalorizar educação e ensino. A Noemi falou estudar, você foi na mesma linha, você foi na mesma linha, e eu também. Nós vimos outro dia aí uma fala do governador de São Paulo dizendo que diploma não está valendo mais nada, que realmente diploma não tem valor nenhum, que o jovem não quer saber disso, não quer saber daquilo. Não compre essa ideia. Por que não compre essa ideia? Tudo que eles querem é que você fique cada vez mais ignorante. Tudo que eles querem é que você realmente ache que o estudo não leva ninguém a lugar nenhum. A questão é, todos eles estudaram. O filho dele mesmo está Os fazendo filhos engenharia. de todos eles De produção. estudaram e vão para a faculdade. Mas eles querem te convencer do contrário. Que não é legal estudar, que é bobagem, que não leva ninguém a nada, que o negócio hoje é você ir fazer dancinha no TikTok, é tentar ser influencer, vai lá mesmo, mexe em de... Eles querem que você acredite nisso, que estudar é bobagem. Tá? É isso exatamente que todos vão pregar daqui para frente. Para que estudar? Estudar é bobagem. E outra coisa, vai encontrar uma romantização do influencer tal que ganhou milhões porque ele fez um negócio do tigrinho, o outro não sei o quê e tudo mais, e não cumpre essa ideia. Se agarre o exemplo de Luiz Gama, do Dr. Clausiano, da Noemi, da Ana Rita. Eu não vou nem dizer o meu, porque eu não acho exemplo para ninguém. Mas eu acho que nós temos grandes exemplos e que você deveria seguir. Tá bom? Gente, obrigado pela presença. Nosso tempo está mais que estourado. Nayara, obrigado mais uma vez pela paciência aí do outro lado, na edição do podcast, tá bom? E foi para mim um dia histórico, porque tenho pessoas que eu admiro aqui comigo nessa data especial, pessoas que eu tenho um conceito muito grande, e para mim foi muito especial, principalmente por estar ao lado da minha filha, que, como eu já disse, né, lá em casa não fui eu que ensinei ela sobre o racismo, foi o contrário. Então, eu quero agradecer a vocês pela presença e que a gente possa fazer isso outras vezes. Valeu? Muito obrigada. Eu agradeço e aprendi muito, né? A gente vem para uma coisa e aprende muito, né? Aprendemos muito. todos nós. A história é muito gostosa, a gente voltar ao passado é muito bom. Aprendemos todos nós. Nayara, valeu, abraço para você e até um próximo Abrindo o Jogo. Salaboná. O Diário de Caratinga trintou. São mais de 3 décadas informando com credibilidade e compromisso. E agora, um novo diário começa. Novo design, novo portal, novas redes sociais. Mais interativo, mais próximo de você. Com mais espaço para a sua voz e novas parcerias para te manter informado 24 horas por dia. Cada edição, um capítulo da nossa história. O futuro começa agora.